Boa noite, meus irmãos, que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações nessa noite de terça-feira, rogando sempre proteção ao mais alto. Estamos aqui para mais um bate-papo, iniciando hoje o capítulo 6 de O Céu e o Inferno, que vai falar sobre as doutrinas de penas eternas, né? E hoje, esse assunto nós vamos dividir em 2 temas, em 2 semanas, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? É um assunto muito interessante e às vezes a gente acha que não se aplica a doutrina, mas tem tanta gente falando em penas eternas dentro da doutrina que chega a assustar, né? Se nós analisarmos, eu gosto muito de fazer um paralelo pela história. Gosto muito, muito, tá certo? Por quê? Para que a gente possa entender um pouco de como que as coisas chegaram até os nossos. Então vamos lá. Primeiro, o Ocidente ele vem de uma colonização baseada no judaísmo. Por quê? Porque o cristianismo nasceu no judaísmo e muitas das suas crenças, das suas práticas, das suas doutrinas, dos seus alicerces foram embasados no judaísmo. Tá? Bom, qual é a ideia de Deus? Vamos lá. Cerca de 6.000 anos antes do Cristo, Abraão teve um contato, ou melhor, desculpa, cerca de 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, Abraão teve um contato com Deus. Tá? Residia ele na cidade de Ur. Essa cidade é famosa, depois nós tivemos outros acontecimentos, mas quando ele teve contato com um anjo, e esse anjo deu a ele a missão de tirar o seu clã, tirar os seus familiares e seguir para uma terra onde ele mostraria qual terra seria. Ao que ele disse, Yahvé, ou ele é. O anjo deu este nome a Deus. Um Deus imaterial, um Deus diferente dos deuses que o judaísmo estava acostumado, mas um Deus diferente, único, monoteísmo. Esta ideia não foi exclusiva dos hebreus. No Egito, nós vamos ter Amenófis IV, um faraó que teria dito que os deuses não existiam, que existia um só Deus, o deus Amon, tá? Que seria simbolizado pelo sol, mas não era o sol. Esse faraó troca de nome para Akenaton. Ele, então, vai tentar implantar a cultura do Deus único no Egito, mas não conseguiu, porque os sacerdotes eram muito poderosos e o rei teve uma morte súbita e misteriosa. Mas Abraão não oferecia risco ao Estado. E o que Abraão fez? Ele pegou o seu clã e saiu. Como a vida nômade era comum, ninguém estranhou. Ele, então, vai até as colinas de Golã e funda ali o Estado hebraico ou o Estado israelita. Mas nós precisamos entender que o povo naquela época era um povo extremamente rude. Eram espíritos reencarnados num mundo muito primitivo. Eram espíritos de uma crueldade muito grande. Não havia nenhum código moral a ser seguido. O código que a antiguidade teve acesso foi pelo rei dos Sumérios, Hammurabi, que estabeleceu o código de Hammurabi, olho por olho,
dente por dente. Porém, contudo, entretanto, todavia, nem o Código de Hammurabi previa uma justiça absoluta, porque era olho por olho, dente por dente, dentro da mesma classe social. Se o indivíduo de uma classe mais alta cometia um crime contra alguém de uma classe mais baixa, ele pagaria uma indenização. Ponto. Se alguém de uma classe mais baixa cometesse um crime com alguém de uma classe mais alta, a pena era mais severa. Tá bom? Então não era olho por olho, dente por dente, não. Isso era aplicado se tivesse paridade social. Então, o que acontece? Essa ideia que Abraão precisou colocar de Deus foi um Deus muito perto dos sentimentos humanos, porque era necessário para que nós, naquele estado evolutivo, entendêssemos. Então, Deus tinha que ser um Deus vingativo, cruel, punitivo, passional. Afinal de contas, ele só queria o povo que acreditasse nele. Você não acredita em Deus? Você não acredita em mim? Paciência. Era um Deus com um ego absoluto e grande, porque precisava ser adorado. Era o Deus que Abraão precisou colocar no coração daqueles povos. Porque havia uma necessidade de ter um Deus punitivo, um Deus que exigia sacrifícios. E os hebreus aboliram o sacrifício humano. Porém, se nós analisarmos os deuses antigos, todos eles eram deuses com emoções humanas, que se tomava de ira, que se tomava de cólera, que se tomava de amor, de encantos, e o seu estado emocional interferia diretamente na vida das pessoas, porque era o estado que nós encontrávamos naquele momento. Não adianta você chegar para aquele povo e falar, perdoa os seus inimigos. Não. Aos amigos tudo, aos inimigos a justiça. Não tem como. Então, o que vai acontecer? Essa imagem precisava ser pregada. Porém, se você não acredita no Deus Todo-Poderoso, se você não é um homem temente a Deus, você tem que temer, porque Deus é tirano. Isso nós estamos falando lá do período abrâmico, depois do período mosaico. Você tem que ser temente a Deus, porque é o que ele quer. Não foi inferno, pena eterna. A crença no inferno é anterior à crença do Cristo. E você vai sofrer eternamente. Vem Moisés, 14 gerações depois de Abraão, vem Moisés e estabelece um contrato com Deus. E o primeiro mandamento é exatamente esse: amarás ao Senhor, eu sou o teu Deus que te tirou da terra da servidão. Ou seja, coloca Deus como alguém que tem predileção pelo povo hebreu. Moisés ainda precisava da ideia de um Deus tirano. Deus que manda matar. Mandou, Davi matar Golias. Um Deus que fez Jericó cair aos pés de Jó. Um Deus que bania os exércitos dos saduceus. Quer dizer, como que nós vamos conceber? Mas era a necessidade daquele momento, daquela época, porque era o estágio que nós estávamos naquele período. Nós éramos espíritos primitivos reencarnados lá. Precisávamos dessa figura divina. Tirânica era necessário, porque a única coisa que fazia eu respeitar o semelhante era temer a ira de Deus, porque esse sim é poderoso. E eu tinha que dar o meu dízimo, eu tinha que fazer as minhas penitências, eu tinha que fazer o meu sacrifício.
porque senão Deus ia se zangar comigo. E ai, 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 se ele se zangasse. A ira dele recairia sobre nós. Vem Moisés, abule um tanto de coisa, entre outras coisas, a comunicação com os espíritos, vai criar o Deuteronômios, que é um código de leis baseado nos 10 mandamentos, e vai reforçar a figura do Deus tirano. Moisés fala: ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Reitera o código de Hammurabi: do olho por olho e dente por dente. Era o freio de mão que se necessitava. Era o que se precisava para que as coisas não degringolassem, para que as coisas não caíssem na desgraça total. Da mesma forma que na Idade Média a igreja vai colocar a insolubilidade do casamento. Isso foi colocado para quê? Para que o homem se sentisse na obrigação de cuidar da esposa, porque senão ele abandonava a esposa. Aí o que vai acontecer? Se nós pegarmos os povos nórdicos, por exemplo, qual é a ideia que eles têm de Odin, o deus dos deuses? Um guerreiro, punitivo, vingativo. Os celtas também acreditavam em divindades extremamente poderosas e vingativas. Tupã, para os guaranis, para os nativos da América, era um deus guerreiro. Então havia uma necessidade, porque nós sentíamos necessidade de proteção. Quem vai nos proteger? Né? É igual agora, igual o Chapolin Colorado, né? Quem é mais velho lembra do Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá nos socorrer? Aí aparece um anti-herói como o Chapolin Colorado. Imaginem só, se nós ouvíssemos falar em perdão, em amar os inimigos, em evolução moral, seríamos taxados de fracos. E nós não teríamos, e as pessoas não teriam nenhum respeito uns pelos outros. Então, a teoria que vai estabelecer as penas eternas é baseada num Deus que o Cristo derroca totalmente. Quando o Cristo fala em Deus de amor, quando o Cristo fala num Deus soberanamente justo e bom, ele distorce toda a visão que nós tínhamos de Deus. Não há no Evangelho nenhuma passagem que o Cristo fala que nós iremos ficar eternamente no inferno. Mas olha que coisa interessante. Esta evolução de conceito que a humanidade vai aceitar, primeiro sair do politeísmo para o monoteísmo. Eu não tenho mais um Deus da chuva, um Deus do sol, um Deus da guerra, um Deus da fertilidade. Eu tenho um Deus. Isso já foi um salto quântico de evolução. Mas esse Deus ainda carrega todas as matizes emocionais da antiguidade. Vingança, guerra, punição, castigo, privilégios. Se você me adora, eu faço qualquer coisa. Se você não me adora, você está lascado. E ainda nós temos pessoas que até hoje estão com esta concepção de Deus, que ainda se referem a Deus como temente a Deus, que ainda se acham privilegiados de Deus, porque estão nesta ou naquela religião. Ainda estão no Deus de Israel, no Deus punitivo, no Deus que exige sacrifício. Não consumo tal alimento porque é punitivo a Deus.
O homossexualismo está proibido na Bíblia. Eu juro que eu nunca vi. Você ser hétero e sem vergonha, tudo bem, não pode ser homossexual e reto de caráter. São as visões que nós temos do Deus antigo, do Deus vingativo, do Deus de Moisés. O Cristo resume Deus como Deus é amor. Quando o Cristo chama Deus de Pai, ele destrói toda a teoria. E olha que coisa interessante. Digamos que o homem fosse criado na hora da concepção. Para cada corpo, Deus criava uma alma. De onde vem a evolução dos conceitos? Porque se ele cria tudo na hora do nascimento, tinha que ser tudo igual. Então nós tínhamos que pensar igual. De onde vem a evolução? Ou nós não evoluímos em 6.000 anos? A nossa concepção hoje é muito diferente da de ontem. Eu não sacrifico animal hoje para Deus. Homens, então, seres humanos, eu não sacrifico há séculos, há milênios. Embora tenhamos aí que dar uma vontade da gente relembrar os rituais de sacrifício, né? Oh, oh! Que vontade. Mas a gente não faz mais. E isto mostra que nós estamos evoluindo, que nós reencarnamos. E essa reencarnação é um processo de aprendizado. Portanto, temos que crescer sempre. Então, a origem dessa teoria está na crença que nós alimentamos na antiguidade dos deuses com as nossas paixões. A semana que vem, nós continuamos no capítulo 6 do Céu e Inferno. Eu estou achando interessante demais ler novamente essa obra. E vou dizer para vocês, leiam muito, porque a instrução é o segundo mandamento dos espíritas. O primeiro é o amor. Muita paz a todos, boa semana, e a semana que vem nós damos sequência nisso. Que Jesus fique com todos nós.